Olá, meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Quero parabenizar a todos do grupo Crescendo na Palavra. Que o Senhor continue lhes abençoando, E falar do nosso objetivo, que é a leitura de toda a Bíblia Sagrada nesse formato. Vocês lêem o capítulo e nós colocamos aqui um comentário, um breve comentário dentro daquele capítulo estudado. Peço a vocês que ouçam o vídeo, Assista o vídeo até o fim. E para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, são muito bem-vindos ao grupo Crescendo na Palavra. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo o link, Basta colocar eu quero fazer parte desse grupo e coloque o seu nome e com certeza será edificante para a sua vida. Pois bem, hoje nós estudaremos o capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo tem 39 versículos e nós iremos aprender ou compreender as advertências de Jesus sobre os falsos líderes religiosos. O discurso de Jesus trata aqui de 3 pontos vitais. Dentro desse discurso do capítulo 23, vai tratar aqui de 3 pontos vitais. Primeiro, o perfil dos falsos religiosos. Nós iremos compreender, à luz da palavra e do discurso de Jesus, qual o perfil desses falsos religiosos. Depois, a condenação dos falsos religiosos. A pena estabelecida por Jesus para esses homens que praticam a fé e a espiritualidade de forma fingida e de forma mascarada. E o terceiro tópico que nós trataremos é o lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Pois bem, você que pode, é claro, abra a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta e anote aí. Nós iremos tratar sobre o perfil do falso líder religioso. Do versículo 1 ao 12, Mateus nós podemos conhecer como o Evangelho dos discursos. Aqui no capítulo 23, encontramos o discurso de Jesus contra os fariseus e os escribas, líderes da nação de Israel. É uma última mensagem pública de Jesus, antes da crucificação. O principal propósito desse discurso é confrontar os falsos líderes espirituais e suas práticas religiosas, que eram práticas pecaminosas, que contrariava as escrituras sagradas. Nesse duro discurso de Jesus, ele chama esses falsos líderes, os escribas e os fariseus, de cegos, serpentes, filhos do inferno, assassinos, hipócritas, pessoas semelhantes a sepulcros caiados. E eu lhes pergunto, como surgiu os fariseus? Quem são eles? E no que de fato eles acreditam? Já que o discurso de Jesus foi tão contundente. Eles surgiram em um período crítico e caótico, onde nesse momento de crise religiosa, cultural e política da nação, no período do Império Grego, ou talvez um pouquinho antes, e lá na frente eles se tornaram proeminentes, entre o ano 160 a 60 a.C. Eles se tornaram alguém importante, alguém com domínio sobre a religião no meio do povo de Israel. E no início, quando eles ganharam quando eles ganharam essa proeminência e se tornaram pessoas importantes no meio, tinha 2 rabinos
conhecido como Hilel e como Shammai. Esses dois homens, que eram rabinos, eles apareceram aí durante décadas finais antes do nascimento de Jesus. E aí nós vamos ver que as suas respectivas escolas do ensino, da lei, ganhou fama, ganhou público, né, e dominava todo o cenário religioso no período em que Cristo estava sobre essa terra, né, no período que Cristo veio, e durante o seu ministério, o cenário do farisaísmo era muito proeminente ao entorno daquelas cidades e das regiões circunvizinhas. Nós vamos ver, irmãos, que o farisaísmo dominava e controlava a sinagoga, que eram os cultos que aconteciam na sinagoga, e também tinham representantes dentro do sinédrio. Eles não só dominavam a religião, eles também tinham representantes dentro do governo. E nesse solene discurso, nesse discurso duro de Jesus, nós podemos analisar o perfil desses escribas e fariseus como falsos líderes religiosos. E nós vamos observar em 3 pontos que eles falharam e que eles, de fato, pecaram com muita gravidade. É claro, entre muitos, eu quero destacar 3 pontos para vocês. Primeiro, são destituídos de sinceridade. Eles não eram sinceros, nem com eles e nem com as pessoas. Primeiro com eles, porque eles mostravam ser e acreditavam ser o que não eram. Segundo, não tinham compaixão. Como é que pode um homem que pregava a lei, e eles interrogaram Cristo sobre os grandes mandamentos, e Jesus deixou muito claro para eles que o maior mandamento era amar a Deus acima de tudo e depois ao seu próximo como amor, como se ama, né? E mesmo assim, a religiosidade deles não permitia eles enxergar que a maior religião que inclui ou que imbui no reino celestial é o amor. Eles não tinham compaixão. Eles não se comoviam, não se compadeciam pelo próximo. Só pensava neles. Só no seu umbigo, né? E depois, uma outra falha grave, eles não eram humildes. Nós vamos ver no capítulo 23 que eles queriam ser chamados de mestre. Eles queriam ser vistos como se vestiam. Queriam ser vistos como rabi, como mestres, como líderes. Mas aqui, irmãos, a humildade não está relacionada ao não ter. Nós confundimos muito a fala humildade aqui no Brasil. Poxa, fulano é humilde porque não tem. Não. O não ter não revela o coração. Aqui está falando do ser. Quem é humilde, tendo ou não tendo, se porta com humildade. E eles não se portavam com essa humildade. Eles se portavam com grande orgulho, presunção e superioridade diante dos homens. O versículo 13 fala que os escribas, eles nem entravam no reino, nem deixavam que os homens entrassem. Eles fechavam a porta do reino para os homens. O versículo 15 fala que ele seduzia os prosélitos. Eles ganhavam, prosélitos são recém-convertidos, e ensinava a eles o mal, discipulava eles para o mal. Confundia a verdade relativa ao juramento. Eles faziam com que os juramentos se tornassem fins lucrativos.
verso 23 e 24, eles revertiam os valores. Quando nós olhamos para o versículo 23 e 24, nós vamos ver eles revertiam os valores. Versículo 26 e 27 incitavam o ritualismo. Eles mostravam e davam mais luz para os rituais e tradições humanas do que para as verdades inseridas nas Sagradas Escrituras. Versículo 27 e 28. Buscavam evidenciar seu caráter religioso como se a aparência externa fosse um esconderijo adequado para fraudes e crimes. Eles buscavam ocultar as suas fraudes e os seus crimes na aparência e na postura no meio social. Eles alardeavam acerca da sua bondade superior, como se fossem melhores do que seus antepassados. Porém, também matavam profetas. Versículo 29 e 32. Por todos esses pecados, Jesus pronunciou juízo divino sobre eles. No versículo 33 a 36. Estão comigo? Então vamos no versículo 1. Jesus começa o seu discurso voltando para a multidão e para os seus discípulos. Esse é um discurso contundente, proferido pelo maior mestre que a terra já teve. Tem até uma frase que diz que a grandeza e a maior coisa não foi o homem ter pisado na lua, foi Jesus ter pisado na terra. Isso foi algo extraordinário. O propósito de Jesus com esse discurso contundente, forte, veemente, é denunciar publicamente os pecados praticados por esses falsos religiosos, falsos líderes, que eram os escribas e os fariseus. Nós vamos ver que em outro momento eles tiveram uma outra mentalidade. Quando olhamos no tempo do exílio babilônico, eles se reuniram e decidiram formar um grupo de pessoas separadas, de pessoas sinceras, de pessoas que levavam a sério a lei de Deus. Após eles retornarem do exílio para Jerusalém, eles mantiveram esse propósito, eles mantiveram esse alvo, eles se mantiveram afastados dos pagões e das imitações paganistas. Porém, o tempo foi passando e esse grupo de farisaístas foram se corrompendo. Não é à toa que antes deles se corromper era chamado de os separados, os santos, os puros. No entanto, com o passar do tempo, eles se corromperam. O real propósito foi se perdendo. A essência foi se perdendo. Os fariseus, eles absolutizavam a letra da lei e caía no legalismo de mera obediência formal da lei. Eles não compreendiam o real sentido, negligenciando uma ética verdadeira de disposição interior e atitude do coração. Eles ouviam mais a conduta que era vista do que a sua própria conduta interior. E nós vamos ver, e eu quero destacar para vocês, quais são os pecados denunciados por Jesus a respeito dessa liderança religiosa de Israel. Anote comigo aí, primeiro ponto, eles usurpou de uma autoridade espiritual. Eles eram usurpadores da autoridade espiritual.
O versículo 2 fala que eles se assentaram na cadeira de Moisés. Está os escribas e os fariseus. Embora Jesus tenha reconhecido os escribas e os fariseus como professores da lei, eles falharam, tanto na hermenêutica como na prática. Havia um gritante ou uma gritante discrepância entre o ensinar e o praticar. Ao falar no versículo 2 da cadeira de Moisés, está fazendo alusão ao ofício de intérprete de Moisés. Não há, porém, registros bíblicos de que Deus deu autoridade a esse grupo. Percebe que a expressão de Jesus é essa: eles se assentaram. Do original, alguém que toma posse de um lugar que não é seu, ou alguém que se senta em um lugar que não deveria estar sentado. Eles não foram colocados. Eles se apoderaram. Eles se assentaram. Uma das práticas ou das principais características dos falsos profetas é arrogar para si uma posição que jamais lhe foi concedida. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus alertou e nos alerta também. Capítulo 23, versículo 21 de Jeremias. Não ameis, não mandei esses profetas. Todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. São profetas por conta própria. Eles não foram vocacionados e nem enviados por Deus. Eles não ouviram Deus, contudo falaram em nome de Deus. Em segundo lugar, que Cristo denuncia no seu discurso, não praticam o que ensina. Versículo 3, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Percebe aqui que Jesus não desaprova o ensino dos fariseus, como eles ensinavam. Como mestre, eles tinham o seu lugar. Como mestre, eles tinham a sua posição. O problema é que eles não praticavam o que ensinavam. A vida deles não era uma vida que avaliava ou que era avalista da sua doutrina. Assim, Jesus está apontando outra falha grave dos fariseus: dizer uma coisa e fazer outra. Meus irmãos, os fariseus eram muito zelosos em guardar os rituais externos, mas não eram cuidadosos em obedecer a lei completamente. Eram legalistas, ritualistas e hipócritas. Havia, no caso dos fariseus, um abismo entre a doutrina e a vida, a teologia e a ética, o credo e a conduta. Guarde isso. A vida do líder religioso é a sua principal carta de apresentação. A tua conduta fala muito mais alto do que as tuas palavras. John Charles Riley alerta-nos acerca da necessidade da observância do ofício de um mestre e o exemplo pessoal desse mesmo. Eu preciso observar sua conduta para ver se é coerente às suas palavras. E nós vamos ver como identificar um falso profeta. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Que a árvore boa produz bons frutos. Que a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não produz maus frutos. E a árvore má não produz bons frutos.
Toda a natureza se reproduz segundo a sua espécie. Esse princípio nós podemos aplicar ao contexto espiritual. A qualidade da árvore, boa ou ruim, determina a qualidade do fruto. O critério é que se conhece a árvore pelo fruto ou a pessoa pela sua conduta. Então, nós conhecemos a árvore pelo fruto e a pessoa pela sua conduta. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Capítulo 7, versículo 20 de Mateus. Em terceiro lugar, sonegava ao povo a verdade e oprimia-os com preceitos humanos. Versículo 4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, está falando dos escribas e fariseus, porém nem com o dedo querem movê-los. Eles impõem sobre o povo um jugo tão pesado, rituais tão pesados, exigências tão fortes, que eles mesmos não conseguem cumprir. Spurgeon diz que as regras dos fariseus, as suas observâncias morais e cerimoniais eram como enormes feixes ou fardos esmagadores, um peso que nem eles mesmos suportavam. Os escribas e fariseus, eles se posicionavam com tanta imponência para cima do outro, mas eles aliviavam para cima deles. Em quarto lugar, são obcecados pelos aplausos humanos. Versículos 5, 6 e 7. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Percebe que eles eram obcecados pelos aplausos e para serem vistos. O Senhor Jesus deixa muito claro, e fazem todas as obras. Tudo que eles faziam era para ser visto pelos homens, pois trazem largos filactérios, alargam as franjas das suas vestes e ama os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de mestre, o rabi. Percebe que eles eram obcecados, né? Faziam todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens. Eles queriam aparecer pelo que fazia, pela maneira que se vestia e pela ocupação dos primeiros lugares dos eventos. Eles queriam saudações em praças públicas e que os homens o chamassem de rabi. Percebe que eram homens fascinados pelos aplausos e tudo que fazia era para ser visto. Mas Jesus ridiculariza, Jesus censura essa posição deles. Versículo 8, vós, porém, não quereis ser chamados... Jesus vira para os discípulos, Jesus fala para os discípulos. Em quinto lugar, vamos mostrar aqui que Jesus vira para os discípulos no versículo 8 e fala para eles não agir dessa forma. Em quinto lugar, são ávidos por títulos humanos. Versículo 8 e 9, nós vamos ver de 8 a 12, eles querem títulos humanos. Jesus deixa de falar para a multidão e vira agora para os seus discípulos e alerta-os sobre o perigo de nutrir no coração a obsessão por títulos humanos. Jesus proibiu os seus discípulos de usar o título de mestre ou rabi. No versículo 8 está escrito, vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.
A palavra rabi é alguém que é superior, é alguém que é mestre, mas a interação do texto é aquele que é mestre por uma excelência suprema. E só tem um que é mestre por excelência suprema, que é o próprio Cristo. Ele sim pode desvendar os mistérios das coisas espirituais, porque ele é o professor das mesmas. Ele não é sábio, Cristo não é sábio, ele é a própria sabedoria. E o Senhor proíbe os seus discípulos de querer ser chamado de mestre. Versículo 9: e a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Percebe que o Senhor proíbe também os seus discípulos de se colocar em posições superior aos homens. Se você observar a última fala do versículo 8, vós sois irmãos, considerando ou igualando um ao outro. Ninguém é superior ao outro. Jesus vem com seu discurso desmascarando essa ideia diabólica de alguns líderes achar que é superior aos irmãos. De forma nenhuma. O maior servo, aquele que tem posição maior, que serve mais. O pastor não é maior que a ovelha. De forma nenhuma. Né? Então, mas Cristo está mostrando que a visão dos fariseus era diferente. Né? Nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele encerra esse discurso revelando algo muito extraordinário sobre a questão de uma liderança verdadeira. Versículo 11: porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Ele estava apontando para ele. Ele era o maior naquele meio. Ele era o maior no meio dos fariseus. E ele estava se colocando como servo. Glória a Deus. Versículo 12. E aí ele fala que aquele que quiser se exaltar, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu me lembro da fala de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5. Quando Paulo diz que haja em vós, ó glória, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós, Abassúria, este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele diz, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, de servo. Percebe, irmãos, que o Cristo que está falando aqui, ele se vira para os discípulos e diz, não queira título, não queira ser chamado de mestre, não queira ser chamado de pai, porque o maior dentre vós será o servo. Cristo falava dele, Cristo apontava para a posição que ele estava para ser crucificado. E quando ele fala que aquele que quer ser exaltado será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha. E nós olhamos para a palavra de Paulo no capítulo 2, versículos 5, 6, 7. Mas tem uma coisa, Deus exalta. No capítulo 2, o versículo 5 a seguinte, de Filipenses, Paulo diz, e a ele, ó glória, foi dado um nome que é sobre todos os nomes. Que ao nome dele se dobre todos os joelhos dos que estão na terra, nos céus, na terra e embaixo da terra. E confesse e diga que ele é o Senhor e o Salvador. Percebe que o Senhor estava falando dele, que aquele que se humilha será exaltado. Segunda parte do discurso de Jesus, a condenação dos falsos líderes. Nós vamos ver que nessa segunda parte do discurso, Jesus condena os escribas e os fariseus. Jesus
usa uma palavra, e são palavras duras, contundentes, chamando de hipócritas. A expressão hipócritas aqui, versículo 13, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, aponta para ator, alguém que desempenha um papel no palco. Percebe, irmãos, que tem pessoas que, quando saem no meio da sociedade, é um ator, desempenha um papel qual ele não é. Essa palavra significa ator. A pessoa que mostra ser o que não é. Hipócrita é aquele que fala que tem um relacionamento com Deus, mas de fato não tem nada, é fingido. E o pior, tira proveito disso. Por isso Jesus é tão implacável com eles, chamando-os de lobos, roubadores, como pele de ovelhas, com pele de ovelhas. São hipócritas, serpentes e raça de víboras. Quais são, e aqui eu vou apresentar para vocês, os ais proferidos por Jesus contra esses falsos líderes? Em primeiro lugar, dentro desse contexto de condenação de Jesus, os falsos líderes não entram no reino dos céus e querem impedir os outros de entrarem. Versículo 13. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixa entrar os que estão querendo entrar. Jesus está condenando, em primeiro lugar, esses falsos líderes, pois são impedimentos. Impedimentos. Os escribas e fariseus, eles não entravam e nem deixavam os outros entrar. Os falsos líderes ainda continuam em nossos dias. Quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos observando o nosso contexto do século XXI e não é diferente. Líderes que nem vão entrar no céu, mas também ficam na porta impedindo o povo de entrar. Entretendo o povo com discursos vazios, filosóficos, com movimentos, e muitos estão indo para o inferno e está levando outros com ele. Em segundo lugar, nesse discurso de penas de Cristo ou de condenação de Cristo, os falsos líderes, eles eram movidos pela cobiça, exploravam os mais fracos. Versículo 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. A expressão fala devorais, aproveitais, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo, meu Deus, porque são aproveitadores de fracos, de pessoas frágeis. Eram homens terríveis. E o Senhor fala que lhes amaldiçoaria, haveria juízo para esses aproveitadores. E nos nossos dias não é diferente. Os fariseus, eles fingiam e prolongavam os períodos de oração. É terrível, irmão. Por isso o Senhor falou que haveria um juízo severo sobre eles. Em terceiro lugar, os falsos líderes faziam prosélitos para si mesmo. Versículo 15. Ai de vós, escriba e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o teres feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqueles que se convertiam ao farisaísmo eram mais atraídos pelos privilégios que desfrutaram do que por Deus.
Os prosélitos são os recém-convertidos ao farisaísmo. Mas eles não discipulavam esses homens a Deus, mas discipulava as suas tradições e seus privilégios. Ao se tornarem demasiadamente envolvidos pelos detalhes de lei e essas questões tradicionais. E aí Deus está falando que haveria grande juízo sobre esses. Meu Deus do céu. Eles não ganhavam para Deus. Eles não ganhavam para colocá-los no trilho do caminho dos céus. Eles ganhavam e traziam para eles. Precisamos olhar para isso e ter cuidado, porque o nosso alvo é apontar o caminho do céu. O nosso alvo é mostrar Cristo. Nós não podemos... eu fico preocupado, e aqui cabe eu comentar isso, pessoas pregadores, cantores, que se tornaram ídolos de muitos. E, na verdade, quando isso acontece, nós não estamos sendo diferentes dos fariseus, trazendo as pessoas para nós. Precisamos apontar o céu. Precisamos mostrar o Cristo, aquele que não falha, aquele que não erra. Por isso Jesus diz, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. As pessoas que eles iam ganhando, eles discipulavam para se tornarem filhos do inferno, os prosélitos. Os hipócritas, embora julguem filhos de Deus, são filhos do diabo ou filhos do inferno. Não sou eu que estou falando, não, irmão, é a Bíblia. Em quarto lugar, nesse discurso de condenação de Jesus, os falsos líderes, eles conduzem o povo ao erro espiritual. Versículo 16 a 22. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizem, qualquer que jura pelo templo, isso nada é. Mas o que jura pelo ouro do templo, isso é devedor. Percebe que eles queriam ter lucro sobre as coisas e sobre os juramentos. Os fariseus são guias cegos. E para provar a cegueira deles, Jesus mostrou que eles faziam juramentos tolos. Eles faziam diferença de juramentos. Jurar pelo santuário, Jesus fala com eles. Quer ver? Continua comigo na leitura aí, 16. Ai de vós, condutores de cego, pois que dizem, qualquer que jura pelo templo, isso nada é. Mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Ele está falando de lucro. Insensatos e cegos, é o que Jesus fala no versículo 17. Pois, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Versículo 18. E aquele que jura pelo altar, isso nada é. Aqui é a expressão, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Versículo 19, Jesus fala insensatos e cegos. Pois, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Cristo, irmãos, traz um discurso, versículo 20. Portanto, o que jura pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. O juramento são declarações solenes que invoca Deus como testemunha das declarações, das promessas feitas. Percebe que eles faziam desses juramentos meios para lucrar. Então, peraí, eles estão fazendo de juramento e de questões para ganhar dinheiro. E é isso que Jesus está condenando. Os fariseus levavam o povo a jurar por coisas que lhe dessem lucro. Está vendo? Eles, então, não jure pelo templo, jure pelo ouro. E jurando pelo ouro, você é devedor. Não jure pelo altar, né? Jure pela oferta.
jurando pela oferta, você é devedor. Eles queriam lucrar. Eles não estavam preocupados com a qualidade espiritual do que estava sendo ofertado, do que estava sendo cultuado. Eles estavam preocupados o quanto eles iriam lucrar nesses juramentos. Em quinto lugar, os falsos líderes são amaldiçoados, né, pelo Senhor, condenados, porque valorizava as coisas menores e desprezava as mais importantes na lei. Versículo de número 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Percebe que aqui no próprio texto não omite a oferta, o dízimo, mas antes de dar o dízimo precisa priorizar a lei, né? O juízo e a misericórdia. Precisa priorizar a justiça, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Versículo 24. Condutores de cego, coais um mosquito e engolir um camelo. Ele se preocupava em consagrar o dízimo e tudo isso, mas esquecia de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Eles não eram justos, eles não eram misericordiosos. E a fé na qual ele se enquadrava era uma fé visível em coisas terrenas. Jesus disse que eles deveriam continuar dando dízimo, mas que a prioridade era preservar a justiça, a misericórdia e a lei. O mosquito era o menor e o camelo era o maior dos animais impuros. E aqui há uma expressão, os fariseus estavam tão preocupados com a ingestão de coisas que pudessem ser impuras, o que os tornaria ritualmente impuros. Um dos animais impuros, a quem eles mais dedicavam sua atenção, era o mosquito, pois estes se juntava regularmente em torno de vinho em fermentação. Para ter certeza de que eles não iriam engolir o mosquito, os judeus chegavam a um exagero ao ponto de passar o suco através de um tecido ou um coador. Nós conhecemos aqui no Brasil como um coador, né? Para poder beber. E bebia com os dentes travados, para não engolir um mosquito, pois era algo impuro. Portanto, Jesus retratou aqui a questão de que eles estavam tão rigorosos, a questão de não querer engolir algo impuro, e estava engolindo um camelo, que era também um animal impuro, né? Jesus está mostrando isso. Infelizmente, muitos se valem desse texto para ensinar que Jesus combateu o dízimo, e é mentira. Jesus falou, dê o dízimo, mas não deixe de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Ok? Sexto lugar, os falsos líderes são, na verdade, eles combatem o pecado exterior, aquilo que é visto, e não o interior. E é um perigo. Versículo 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapinas e de iniquidade. Percebe que Jesus desce aqui o prumo num discurso muito contundente. Fariseus cegos, limpai primeiro. O Senhor fala, olha, vocês estão preocupados com a questão externa. Limpa o prato, limpa o corpo, lava as mãos, lava o rosto, lava os pés. Mas o Senhor fala assim, seus cegos, limpai primeiro o interior do corpo, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Percebe que o Senhor está mostrando para ele que num contexto espiritual de purificação, de santificação, começa no coração, começa por dentro e não por fora.
Aquilo que é visto não revela o seu interior, mas quem está discursando é o Cristo, o onisciente, aquele que conhece as intenções do coração. E ele disse: seus cegos, seus fariseus cegos, vocês estão invertendo a purificação. Vocês estão preocupados em lavar as mãos, preocupados em lavar o rosto, em lavar os pés, mas estão esquecendo que começa por dentro. Limpe primeiro dentro de vocês. Automaticamente vai vir para fora. Né? Em sétimo lugar, os falsos líderes são fingidos espiritualmente. 27 e 28, olha o que está escrito: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque sois semelhante a sepulcros caiados. Por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Percebe que Jesus está mostrando para ele, comparando a atitude e a prática externa deles como um sepulcro caiado. Que era bonito por fora, branco, bem claro, parecia ser puro, porém, por dentro tinha mau cheiro, por dentro tinha podridão, por dentro tinha ossos e mortos. Coisas mortas. É algo terrível. Em oitavo lugar, os falsos líderes são amaldiçoados, são condenados, porque perseguem os servos de Deus. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos judeus. E dizei, ó irmão, negócio terrível, hein? E dizei, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Jesus está revelando para eles. Vamos ler até aqui o 36. Nós vamos decorrer Jesus mostrando que a atitude deles de edificar, de construir os sepulcros dos profetas, adornar os monumentos judaicos, a preocupação externa com eles não revelava o que de fato eram os seus corações. Os escribas e fariseus fingiam honrar os profetas, adornando os seus sepulcros, e dizia: olha, se nós vivêssemos no tempo de nosso pai. Com isso, eles mesmos reconhecem o pecado dos seus antepassados. Estevão, porém, no capítulo 7, no versículo 51, diz: assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, está falando de pessoas sábias que dominavam a lei, e a uns deles matareis e crucificareis. Cristo está falando dele, porque na fala desses homens, eles falavam assim: nós não somos como os nossos pais, nós não mataríamos os profetas. Mas a atitude deles, Cristo está mostrando: vocês vão matar, vocês vão crucificar, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Balquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus está mostrando que as suas palavras não condiziam com as suas atitudes, que ele sim iria agir como os pais que mataram os profetas. Todo o castigo divino, pelo sangue derramado dos justos no passado,
de Abel a Zacarias, iria vir sobre aquela geração. Ao invés, a invasão romana em Jerusalém no ano 70 foi algo terrível, mas houve uma permissão de Deus. Quando o imperador Tito abria a barriga das grávidas e tirava os bebês e colocava gatos e costurava, quando derrubou o templo, quando deixou o templo no chão, que se cumpriu aquela profecia que pedra sobre pedra seria revolvida, e aconteceu. Então Cristo está mostrando para eles que haveria uma punição, não só naquele presente, mas também a punição vindoura. Terceira parte desse discurso, desse capítulo, é o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Do 37 ao 39, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, aqui é Jesus falando, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos, debaixo das asas, e tu não quisestes, tu recusastes. Eis que as vossas casas, eis que a vossa casa, está falando, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui está falando do templo. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis, mas até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui é uma apontação escatológica. Meus irmãos, depois de Jesus descrever e condenar os falsos líderes religiosos, passa a uma pergunta ou a um pronúncio de lamento sobre a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver o Senhor encerrando o seu discurso com lamentos, com lágrimas e com a oportunidade perdida de Jerusalém. As denúncias feitas por Jesus são denúncias que revelam de fato a intenção que havia. É claro, vou usar uma palavra antropomórfica e antropática que havia no seu coração. Jesus queria juntar esses fariseus debaixo de suas asas, cobri-los com seu amor, mas eles não quiseram. Ele só queria que eles fossem honestos consigo mesmo e viesse a desprezar do seu íntimo, do seu ser, a hipocrisia, a religiosidade. Eu quero destacar 2 pontos dentro desse lamento de Jesus. No versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, o lamento profundo de Jesus, esse transbordar de dor que veio, que emanou do coração de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, é o símbolo do espírito da nação inteira. A Jerusalém que eles chamavam de santa, Jesus chama de assassina de profeta. A Jerusalém que os religiosos idolatravam, Jesus fala, é assassina de profeta, apedreja. Jerusalém que eles chamavam que eles exaltavam, Jesus disse que apedrejava os que a ela eram enviados. A Jerusalém que Jesus quis tantas vezes acolher sob suas asas. Como uma galinha junta os seus pintinhos, expulsou Jesus para fora do seu muro e o crucificou no Calvário. É essa Jerusalém que Cristo está lamentando no fim do seu discurso. A ternura da linguagem figurada da galinha e seus filhotes. Jesus suportaria, o fardo da tempestade da cruz para oferecer a eles proteção eterna. Entretanto, eles não quiseram. A responsabilidade do judeu pela sua sorte é atribuir diretamente a eles mesmos a expressão final: vós não quisestes. Recusaram.
o segundo apontamento que eu quero fazer é no versículo 39. Uma profecia dramática de Jesus. 38, 39. Toda a casa do judeu foi desolada quando Jesus se retirou deles. O templo, a santa e bela casa, tornou-se desolada espiritual quando Cristo finalmente deixou. Jerusalém foi desolada, destruída. O templo a quem eles tanto prezavam foi destruído. A rejeição do reino da graça implica a expulsão do reino da glória. Quando eles rejeitaram o reino da graça, eles expulsaram a glória. Os judeus, tão arrogantes e soberbos ao rejeitarem Cristo, o Messias, viram a sua casa ficar desolada. Eles rejeitaram não a Cristo, rejeitaram a graça, a presença, a comunhão e os céus. E as consequências foram graves. Deus já não habitava mais ali. Essa é a desgraça final. Soa então terrível essa frase. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. 24, versículo 1. Jesus se retirou. Nós vamos ver no capítulo seguinte que Jesus se retirou do templo. O templo não é nada sem a presença dele. E foi isso que ele deixou muito claro na sua expressão final. Abrace Jesus. Entregue-se para Jesus. Não viva uma vida terrena, dogmática e tradicionalista, sem experimentar a real graça de Jesus. O importante é a graça. Leia a Bíblia, coma ela, mas ore. Fale com aquele que pode encher o teu coração de tanta graça, que ao ler as suas palavras, os mistérios se desenrolarão sobre a tua vida.